Eu aprendi da pior maneira possível, que ser bonzinho demais não te leva aonde você pensa. Ser bonzinho demais, na maioria das vezes, só gera desgaste emocional, tá? Obrigação, você sempre está naquela sensação de ter obrigação de agradar o outro. Na maioria das vezes você não recebe nada em troca, tá? Você não recebe nada em troca, pelo contrário, você só recebe sobrecarga, só recebe solicitações para fazer coisas que você não queria e não devia. E por não saber dizer não, você acaba se tornando um bonzinho, na maioria das vezes um otário. Esse vídeo é sobre mim, que já fui bonzinho demais, ainda sou muito bonzinho, tá? Já excluí algumas coisas, pessoas, mas eu preciso aqui da ajuda de vocês, tá bom? Preciso da ajuda de vocês aqui para me falar, me mostrar aqui como tá eliminando isso de vez, porque afinal de contas, o mundo tá cheio de pessoas que adoram se aproveitar dos outros por essa incapacidade de não saber dizer não. Para você que está chegando agora ao canal, meu nome é Cláudio, criador do canal Investidor Baixa Renda. E hoje eu vou falar aqui sobre o fato de eu ter sido bonzinho demais, o que isso gerou na minha vida. Se trouxe algum benefício ou se só trouxe frustrações. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Bom, pessoas, eu sempre fui aquele cara lá que a pessoa precisa de um favor. Ô, Cláudio, tem como você ir ali fazer uma entrega pra mim? Ô, Cláudio, tô precisando de um trocado aqui, mano, pra comprar alguma coisa pra dentro de casa. Ô, Cláudio, me presta a sua moto, cara. Preciso ir ali na rua e tô um pouco apressado. Tem como você me prestar a sua moto? Trago já. E na maioria das vezes a moto faltava. Não dentro do tempo esperado. E acredite se quiser, com o tanque quase que vazio. E aí, quando você tenta indagar, irmão, você pôs gasolina? O cara começa a se sair dali, tá? Dá um migué. E eu, por ser bonzinho demais, tá? Encerrava o assunto ali, ficava com raiva internamente. Ficava com raiva internamente, por que que eu emprestei? Por que que eu não disse não? Mas já estava feita a merda. E esse ciclo se repetia várias e várias vezes. Quando a gente é bom demais, cara, as pessoas se aproveitam, tá? Elas se aproveitam, elas tiram o máximo de proveito possível da situação. Porque elas não estão interessadas na sua amizade. Pode prestar atenção, você que é bonzinho, você que está sempre servindo os outros, na maioria das vezes as pessoas só vêm te procurar quando elas precisam de algo, certo? De um favor. E aqui não confunda o termo bonzinho com bom, tá? Porque bom é uma pessoa boa, tá? Que nem Deus quer, ajudar o próximo, quando vê a necessidade de ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar quem. Existe o bonzinho que é o otário, como eu fui e ainda sou durante algumas vezes, que é aquele cara que mesmo com dor no coração, mesmo não querendo fazer aquilo que está sendo solicitado, mas por medo de rejeição, por medo da pessoa ficar chateadinha com você, e acaba chateando a si mesmo, a si mesmo, tá? Então a gente deve. Isso tem trazido algumas frustrações, tá? Principalmente após o momento de servir, porque na maioria das vezes a pessoa não dá obrigado, tá? E quando dá, com aquele ar de sarcasmo, tá? Você vê claramente que a pessoa está se aproveitando. E aí fica aquela sensação ruim, sabe? Aquele coração acelerado. Por que que eu não disse não? E aí quando você está em um lugar, você vê aquela pessoa, você já fica naquela. Esse cara vai me pedir alguma coisa. E aí você já fica imaginando possíveis cenários, tá? Gera uma ansiedade, possíveis cenários do cara vir te pedir algo e você dizer não. Só que na maioria das vezes nenhum desses cenários acontece. Se repete o tradicional, que é você acaba cedendo para o outro. Afinal, essas pessoas elas têm uma persuasão muito grande, tá? Elas usam da sensibilidade, do emocional da pessoa
E aí muitas vezes a gente acaba preso. Eu mesmo acabo preso nessa armadilha e acabava dizendo não. Só que o jogo muda quando você entende que isso ali não traz satisfação nenhuma para você, não traz nenhum benefício. Até porque na maioria das vezes eu falo por mim mesmo. Servia, fazia favor com todo o coração, mas quando eu ia solicitar que a pessoa fizesse algo por mim ou que emprestasse, ela sempre estava muito ocupada, ou ela ia precisar da moto dela, seja do carro, do que fosse que eu fosse pedir. Sempre tinha a desculpinha na ponta da língua, certo? Só que quando ela precisava, ela vinha ali toda manhãzinha, começa puxando, começa rasgando elogios, falando que você é um cara não sei o que, papapá, preparando o terreno para te induzir a fazer o que ele quer. E aí quando você aprende a dizer não, tá? Você se coloca em primeiro lugar, aí vem aquele estágio de rejeição. A pessoa começa a te rejeitar, fazer cara feia, passa por você na maioria das vezes, vira a cara pro outro lado, tá? Se você vem chegando, a pessoa fica toda diferentezinha. E você passa a ser o ruim da situação, porque aprendeu a dizer não. Mas aí é que tá a questão, é melhor, pessoas. Tá? Eu estou aprendendo aos poucos, estou colocando em prática. É muito melhor você deixar outra pessoa com raiva, tá? Porque você disse não, porque você não fez, porque você disse não a algo que você não queria fazer ou dar, do que, cara, você ficar com raiva de si mesmo, sabe? Aquela sensação de remorso, cara, não era para ter feito isso. Não era para ter emprestado minha moto, vai vir sem gasolina, vai vir pneu furado, vai vir com a multa. E aí depois você fica naquela de não querer falar para a pessoa, arcando com os custos. Então, cara, então é por aí. Eu já afastei algumas pessoas da minha vida, tá? Pessoas que às vezes eu tava de bobeira, na rua mesmo, de bobeira, falando com algum amigo, e a pessoa me via, "Ô, já que você não tá fazendo nada, tem como você fazer essa entrega ali pra mim?" Já teve caso de amigo, tá? De amigo, entre aspas, colega. Já teve caso de colegas. Me pedir até para ir no Detran resolver problemas lá de moto deles. Só aí que você vê que você tá com uma faixa assim escrito trouxa, que você não enxergava. Mas a partir do momento que você enxerga, que você se dá conta, o jogo muda. E aí, quando comecei a dizer não para essas pessoas, elas começaram a se afastar. Começaram a se afastar, começaram a me evitar, certo? A melhor parte que eu tenho percebido até agora dessa situação é que essas pessoas se afastaram de mim, tá? Que elas não queriam minha amizade, elas não queriam minha companhia, elas só queriam me usar de uma forma que beneficiava elas. E a partir do momento que perde o benefício, essa amizade aqui, teoricamente, ela ó, some, tá? Mas o lado bom é que você vai ficar em paz consigo mesmo. Eu vivo em paz, graças a Deus. Já consigo dizer não para muita coisa. Tem relato aqui de pessoas que pediram dinheiro emprestado e eu já disse não. E antes eu sempre me deixava levar pelo emocional. Coitadinho, tá precisando, eu tenho, posso ajudar. E quando ia ver, o cara tava usando dinheiro para outras coisas que não devia. Então isso aqui tem me feito muito bem, cara. Eu vivo sozinho, que é aquele ditado, antes só do que mal acompanhado, certo? Vivo só. Tem alguns amigos que realmente é por amizade mesmo, as pessoas que não tentam tirar proveito, não tem nenhum benefício em si, em ser seu amigo ou não, tá? E não é que você não deva ajudar as pessoas, não é que não deva se ajudar as pessoas, prestar ajuda ao próximo. Eu estou falando aqui de pessoas tóxicas que tem na nossa vida, que a gente tem como amigos, como parceiros, mas na verdade não passam de aproveitadores. Eu vou na rua muito mais tranquilo, sabendo, tá? Sabendo que eu não vou me deixar levar por papinho vitimista, por papinhos emocionais, tá? Pedindo dinheiro, pedindo algum objeto que eu tenho, algum favor. E quando alguém vem me procurar, tá? E pedir algo, simplesmente eu fico mudo.
Fico em silêncio, eu reflito por um tempo, faz sentido, não faz sentido? Por que que essa pessoa quer isso? Por que que você está querendo isso? E o que que você está fazendo que você não pode fazer? Certo? E acabou. E pode xingar, pode fazer carinha feia, pode fazer o que quiser. Eu vou seguir aqui de consciência tranquila, porque eu não vou fazer algo que não quero só para beneficiar os outros e dizer que é amigo. Amigo não, aproveitadores. Então não confunda bonzinho com bom e amigo com aproveitador, tá? Existe uma grande diferença aqui. Ainda tem algumas dificuldades, tá? Ainda tem algumas coisas emocionais que acabam me derrubando ainda. Não sei se vocês passam por isso, eu acredito que eu não sou o único, não sou o único que passa por isso. Não seria o primeiro nem o último. Mas eu quero que vocês deixem o relato de vocês aqui no canal para estar ajudando, tá? Da melhor maneira possível. Por quê? Porque a partir do momento que eu vejo que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu vou ver que eu agi corretamente. Eu vou entender que, pô, eu fiz a minha parte certa. Eu tô vendo que eu não sou um monstro, tá? Solitário. Isso aqui é o normal de se fazer. E outras pessoas aqui no vídeo vão se identificar também. Pessoas que ainda têm dificuldade, provavelmente vai ajudar elas também nesse processo de deixar de ser bonzinho. Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Valeu!